Essa é a foto do ano. Depois daquela abertura completamente blasfema dos Jogos Olímpicos em Paris, onde nós vimos a França contemporânea escarnecer do seu passado e de tudo aquilo que outrora constituiu a sua grandeza, França, que é a filha primogênita da Igreja e que foi o coração pungente da cristandade ao longo de tantos séculos, a cidade das luzes, que é Paris, passou por uma pequena tempestade e sofreu um apagão, e nós vemos toda a cidade mergulhada em trevas. Belo símbolo para essa idade das trevas na qual nós estamos vivendo atualmente, e onde tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro é continuamente escarnecido pelas autoridades devidamente constituídas, seja no campo civil, seja até mesmo, não raro, no campo eclesiástico. Mas um local permanece como uma fonte de luz em meio às trevas e como uma fonte de esperança. E que nós podemos ver nessa foto, que é a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, em Montmartre, onde desde 1º de agosto de 1885 existe adoração perpétua 24 horas por dia ao Santíssimo Sacramento. Nessa basílica que foi construída por conta de uma promessa de um empresário e um artista no contexto da Guerra Franco-Prussiana, e logo após essa guerra, a construção, a ideia da basílica teve também um segundo caráter, que era o de expiar os excessos e os pecados cometidos durante a Comuna de Paris, em 1871, que foi a primeira grande revolução socialista temporariamente bem-sucedida da nossa época, antes mesmo da União Soviética. Então, eu acredito que vale a pena fazer um breve comentário, não em relação às Olimpíadas, que pelo menos para mim não significam nada, mas a respeito desse evento e de tudo aquilo que ele simboliza. Então, para isso, já deixa o seu like, me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meu caro! O vídeo de hoje vai ser bastante simples e bastante breve. Vamos direto ao ponto. Em primeiro lugar, essa não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira abertura de Olimpíadas, onde nós vemos ali simbolismos pagãos mesclados no evento. Porque a própria ideia de recriar as Olimpíadas ali naquela transição do século XIX para o século XX já estava embebida de uma admiração um tanto desordenada e intemperante pela antiguidade greco-romana. Mas mesmo quem não tem nenhum interesse pelas Olimpíadas acabou sabendo da abertura dos Jogos de Paris e daquelas cenas vergonhosas que merecem um comentário. Eu separei duas cenas em específico. A primeira, evidentemente, é essa caricatura blasfema, ridícula da Última Ceia. Ai, Lourenço, mas não é a Última Ceia, é o Banquete dos Deuses. Calma, querida, já vou explicar. Então, essa caricatura grotesca, onde nós vemos um conjunto de drag queens, e no meio desses drag queens, algumas crianças. Eu não sei o que você acha, talvez que mensagem que isso quer passar. Mas então drag queens e crianças ali, naquela paródia da Última Ceia. E no centro, uma figura que é Dionísio, ou Baco, que era o deus greco-romano. Em última análise, deus do vinho. Mas essa ideia de deus do vinho representa o quê? O álcool, ele é um instrumento para a pessoa se desinibir, para libertar, os seus impulsos das amarras da razão. Então, é um Deus que representa todo esse ímpeto, esse impulso de dar vazão à nossa sensibilidade desordenada e satisfazer os nossos caprichos e os nossos instintos mais vulgares. Pois bem, então nesse festival aí de neopaganismo e escárnio com o passado católico da França, houve algumas pessoas que depois da repercussão extremamente negativa dessa paródia da Última Ceia vieram dizer, não é a Última Ceia, é o quadro Festa dos Deuses, que é um quadro posterior à obra do Michelangelo, que é da Última Ceia, e eu estou muito longe de ser um admirador do Michelangelo, mas depois que ele fez esse quadro, qualquer outro quadro que coloque várias pessoas dispostas horizontalmente ao longo de uma mesa, querendo ou não, vai fazer uma referência a ele. Fixou tão profundamente no imaginário ocidental que não tem como fugir disso. Assim como não tem como, por exemplo, fazer um quadro zombando uma pessoa crucificada e dizer que não tem a ver com Jesus. Claro que Cristo não foi o primeiro nem foi a última pessoa a ser crucificada, mas ficou tão impregnado a memória da cruz como um símbolo de Cristo que não tem mais como dissociar isso. E quando o quadro, a Festa dos Deuses, foi feito, naquele contexto ali de luta entre reforma e contra-reforma, ele foi considerado extremamente ofensivo para os católicos, porque recriava aquele contexto artístico do Michelangelo com uma
temática totalmente neopagã, que montava ali aquela romantização estúpida do mundo greco-romano, típica da Renascença, aquela idolatria pelo mundo antigo, como se a história e a cultura da cristandade medieval não fossem incomparavelmente mais ricas e superiores ao mundo greco-romano. Mas para deixar bem claro que as pessoas aí envolvidas nessa paródia da Última Ceia sabiam o que estavam fazendo, tem um trechinho de uma entrevista no Le Parisien que diz o seguinte: a gente não ridiculariza nada, se defende piche, drag queen revelada pelo programa Drag Race que participou da sequência. A ideia é trazer um olhar novo. No passado, houve um monte de representações da mesa dos apóstolos e isso nunca chocou ninguém. Coincidentemente, quando são os LGBT e as drags, isso incomoda. Mas a gente já está acostumado. As pessoas são obcecadas por questões de gênero que mexem com os conservadores. Então, se um dos próprios drag queens, sei lá, que estavam ali nesse evento já disse claramente que isso tem a ver sim com Cristo e os apóstolos, é evidente que não adianta um artiguete lá do Estadão ou do UOL para tentar desmentir isso. Mas existe um outro ponto que praticamente não foi levado em consideração pelos católicos e que eu considero tão importante quanto nessa abertura, que é a França contemporânea cuspindo no glorioso passado da França católica, que é esse trecho aqui. Infelizmente o YouTube não me deixou publicar com trechos do vídeo das Olimpíadas por causa de direitos autorais. Então, ao invés de ficar fazendo teste até onde pode, até onde não pode, eu decidi só usar imagens. Então você está vendo aqui nesse momento algumas imagens que representam Maria Antonieta decapitada cantando Saïra, que é um canto revolucionário da época ali de 1790. Nós estamos vendo aqui Maria Antonieta, que era a rainha da França na época da Revolução. Ela era uma austríaca da Casa de Habsburg que se casou com o rei Luís XVI. E tanto ela quanto seu marido eles foram executados na Revolução Francesa. Luís XVI era um covarde, um molenga. Na primeira etapa da Revolução, simplesmente entregou tudo para os revolucionários e concordou com todas as demandas deles. Mas quando ele se recusou a assinar uma série de decretos contra os direitos da Igreja Católica na França, ele se recusou. Podemos dizer que Luís XVI não soube viver, mas no fundo soube morrer, porque ele e a sua família acabaram mártires por se recusar a violar os direitos da Igreja. Maria Antonieta, que tinha muito mais personalidade que o rei, foi executada e nós vemos nessa apresentação aqui o mais puro suco da ironia e do sarcasmo e de tudo aquilo que tem de ruim no espírito revolucionário francês, porque a Maria Antonieta é decapitada, e só dessa apresentação dela nós já temos também uma paródia com as representações medievais de Saint-Denis, que é o principal patrono de Paris, que é um dos primeiros patronos da França, que foi martirizado, foi decapitado nos tempos bárbaros, lá pelo IV século. E então, ele, já decapitado, pegou de volta a sua cabeça e caminhou até o local onde seria o túmulo dele. E aquilo causou uma tal impressão nos bárbaros que muitos se converteram e a partir daí o seu túmulo se tornou um grande local de peregrinação. Então nós temos de um lado já um deboche simbólico com Saint-Denis, um ataque direto ao passado monárquico da França e a Maria Antonieta, que como eu disse, ela e seu marido foram executados por se recusarem a violar os direitos da igreja. E Maria Antonieta está cantando Saïra. Ah, Saïra, Saïra, Saïra. Esse é um canto revolucionário lá da época de 1790 que fala sobre enforcar a aristocracia. É a França revolucionária que se insurge contra o seu passado e que quer executar aqueles que outrora guiaram a França no caminho da grandeza. Porque essa história que a monarquia francesa parasitava, o povo passava fome, isso aí é um mito que foi sendo construído pelos próprios revolucionários naquela época. Eu vou deixar na tela final um vídeo meu sobre a Revolução Francesa que ajuda a desmistificar um pouco essa ideia, sobretudo envolvendo a questão da queda da Bastilha. Mas nós temos então esse escárnio contra o passado, esse escárnio contra a monarquia. Tem até uma descrição dessa apresentação que resume bem o seu estado de espírito. Para abrir as Olimpíadas, eles fizeram essa apresentação ali diante do Palácio de Justiça, onde só naquele palácio, por determinações dos revolucionários, mais de 2.800 pessoas foram guilhotinadas, incluindo Maria Antonieta e Luís XVI. E para abrir as Olimpíadas, eles atiraram fogo
e derramaram sangue falso por todo lugar, enquanto Maria Antonieta sem cabeça cantava uma versão death metal da música revolucionária Açairá, enquanto a banda Gorrira estava amarrada à porta do palácio só para lembrar ao mundo inteiro que eles cortaram sua cabeça para preservar a liberdade. O que é um slogan revolucionário ridículo, porque, como eu disse, Luís XVI era um rei fraco e mole que concedeu tudo aquilo que os revolucionários queriam no início da Revolução. Então, no primeiro dia dos Jogos Olímpicos, Paris sofre um apagão e nós temos essa foto simbólica, que, como eu disse no início do vídeo, ela representa muito bem o estado de espírito de Paris, da França e do mundo contemporâneo como um todo. Nós estamos imersos na Idade das Trevas, onde o grotesco, o feio, o imoral e o tétrico são as glórias do mundo contemporâneo. Por exemplo, nessa parte aí da paródia com os drag queens, esses são os santos do mundo contemporâneo. São pessoas incriticáveis. São pessoas que, se você fazer alguma crítica ao modo de conduta, ou até mesmo, talvez, a sua própria apresentação, a sua própria aparência, você pode ser processado, pode ser preso. Essa é a nova casta de pessoas intocáveis que são colocadas no holofote da sociedade contemporânea para servir de inspiração e de modelo para os nossos conterrâneos. Quer dizer, enquanto na Idade Média o modelo da civilização era o santo, e na Antiguidade Clássica era o herói, que não é um modelo ideal, mas ainda assim era um modelo que falava em virtude do ponto de vista natural, os modelos do mundo contemporâneo são esses. Esta sociedade mergulhada na Idade das Trevas, que é o século XXI, encontram cada vez mais pessoas, sobretudo jovens, que tiram a própria vida, que não encontram um sentido para a sua existência, que vão se perdendo com o abuso de substâncias porque não tem uma direção, não tem um norte para guiar a sua vida. Mas nós vemos lá longe a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na qual foi inscrita nessa basílica o seguinte dizer: ao Coração Santíssimo de Jesus, a França fervorosa, penitente e agradecida. Assim está escrito nas paredes da Basílica do Sagrado Coração no topo da colina de Montmartre. Há mais de um século existe adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento nessa basílica e nós vemos que ela é um convite da França católica, que é a França de Saint-Denis, de Santa Genoveva, que coordenou a defesa de Paris contra os bárbaros de Átila o Huno, é a França de Carlos Martel, que barrou a expansão islâmica na Europa, é a França de Carlos Magno, que recriou o Império Romano no Ocidente, é a França que foi a protagonista das cruzadas, que foi praticamente a única grande nação da primeira cruzada, e a maior parte dos nobres que estavam lá no Oriente Médio eram francos, e tanto que os muçulmanos, eles chamavam todos os cruzados de francos, porque a maior parte deles eram franceses, sobretudo na primeira cruzada. É a França de São Luís IX, é a França de Santa Joana d'Arc, é também a França de São Vicente de Paula, de São Luís Maria Grignon de Montfort, de Santa Bernadette, e o país com mais aparições de Nossa Senhora na igreja. Então, essa França, ela permanece iluminada, e isso não vale só para a França, mas para toda a Europa, para tudo aquilo que outrora foi a cristandade, como um farol em meio a essa Idade das Trevas, convidando as pessoas, sobretudo os jovens, para o caminho da conversão e da penitência, saindo dessas trevas imundas e sem sentido, que constituem a vida na sociedade contemporânea, e retomando o caminho da fé. Então, essa foto tem uma carga simbólica tremenda. E eu vi até nos comentários de alguns perfis no Instagram que publicaram nessa foto algumas pessoas dizendo: ah, isso é bom, mas houve também algumas outras partes de Paris que não estavam totalmente sem luz. Então, gente, vocês têm que pegar o sentido geral do evento e da foto como um sinal. Porque tem gente assim, se você aponta para a lua e diz olha para lá, a pessoa vai olhar para o seu dedo e não olha para a lua. Então, para gente assim que tem uma visão desse tamanho, não adianta explicar nada. Mas essa foto tem uma carga simbólica muito grande, porque ela representa o drama da nossa época. Uma época sem sentido e sem uma verdadeira razão para viver, porque viver para o prazer ou viver para qualquer coisa, para ficar rico, famoso, ganhar dinheiro, isso aí não vale o esforço, não vale, uma vida dessas não vale a pena ser vivida. E muitas pessoas chegam a essa conclusão e tiram a própria vida.
Mas a vida vale a pena ser vivida quando se tem fé. Então nós vemos esse exemplo, a igreja, sobretudo essa igreja onde tem adoração perpétua e que convida as pessoas à penitência, como está escrito nas suas próprias paredes, permanece como um farol, convidando as pessoas para uma verdadeira conversão e uma entrega a Nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, uma recusa, uma detestação e um conjunto de consequências práticas, por exemplo, no apostolado, que vão levar a um combate contra o mundo moderno, que é esse grande tobogã que está levando milhões de almas para o inferno dia após dia. Então, meus caros, se por um lado essa abertura das Olimpíadas foi medonha e quanto aos jogos eu não dou a mínima e não significa nada, pelo menos para mim, entretanto, esse evento do Apagão de Paris, para quem tem fé e para quem tem olhos e bom senso para analisar essa questão, valeu mais do que todas as Olimpíadas e é um convite, né, para toda a Europa, mas assim para todos os cristãos do mundo, a procurarem ser melhores católicos, a procurarem fazer penitência pelos seus pecados, sabendo que ainda existe esperança. A igreja permanece como uma luz no meio das trevas e a igreja que já sobreviveu a tantas catástrofes também vai sobreviver a essa do mundo moderno. Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.